Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa noite queria saudá-los com a palavra de Isaías, capítulo 52, versículo 12, que diz: O Senhor os guiará, o Deus de Israel os protegerá por todos os lados. Amém. Agora, em conjunto com a comunidade, queríamos cantar o hino Toma o Meu Coração. Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre teu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre teu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Faz o teu querer em mim. Boa noite a todos. Com a bondade, com o cuidado e com a graça do nosso Deus, nós também queremos dizer que o nosso respirar seja para o louvor da glória de Deus. Por isso eu convido quem está aqui presente a colocar-se em pé em reverência a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Quem também está nos acompanhando, que possamos realmente louvar e adorar ao Deus Criador. Pai amado, obrigado que o Senhor nos dá a vida. Obrigado, Pai, que o Senhor nos oportuniza um momento de louvor, de culto, de adoração. Obrigado, Pai, que a vida que o Senhor nos dá
é para realmente reconhecermos que o Senhor está conosco. E nessa noite, Deus, também nesse momento, queremos reconhecer, sob teus cuidados, Pai, o quanto nós falhamos e erramos. Temos, Deus, que confessar os nossos pecados diante de Ti. Queremos nos humilhar, Pai amado, diante da Tua presença, porque Tu és o Deus realmente que perdoa. És o Deus que transforma, que renova e que vai preenchendo o nosso coração, para nós também ouvirmos a Tua palavra, que é santa, eficaz, renovadora e transformadora. Deus amado, que nesse momento agora, acima de tudo, que o Teu Espírito Santo vai tocando o nosso ser, vai transformando, Deus, o nosso ser, e que seja tudo para o louvor da Tua glória. Obrigado, Deus, porque o Senhor também nos dá esse momento de reconhecermos a nossa pequenez, mas a grandeza que vem de Ti, mas também nós sabermos, Deus, que o que o Senhor faz e pensa em cada um de nós é para o louvor da Tua glória. Deus, vem nesse momento abrir coração e mente para que seja algo especial dentro da nossa vida. Em nome e por amor de Jesus que pedimos. Amém. Nós vamos ter agora umas leituras bíblicas e também podemos assim ficar em pé e que Deus realmente possa derramar do seu Espírito e do seu cuidado. Queremos agora fazer a leitura do Antigo Testamento, Salmo 139, versículo 1 a 18. Quem tiver com essa Bíblia aí, por favor, quiser abrir. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, sabe tudo o que eu faço, e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados, e me conheces com o Teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente, ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tua mão me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, e que em volta de mim a luz virasse noite, mas isso não adiantaria de nada, porque para Ti a escuridão não é escura, e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferenças entre a luz e a escuridão. Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formastes na barriga da minha mãe. Eu Te louvo porque deve ser tímido. Tudo o que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado, na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos. Eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Agora faremos a leitura do Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11. Capítulo 5, desculpa. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados,
Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitam-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilham-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a glória, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre os firmes alicerces. A Ele seja o poder para todos sempre. Amém. As duas leituras bíblicas, na verdade, nos convidam a nós vermos como Deus vai nos guiando, orientando e como Ele é fiel. Antes de nós nascermos, Deus já sabia como nós éramos. E o texto de Pedro ali nos convida a nós também nos submetermos à vontade e ao querer do nosso Deus aí. Amém? Vocês podem sentar-se, só tem alguns comunicados rapidamente aqui, a comunidade para quem está presente. A oferta que nós vamos fazer hoje é voltada ao trabalho com jovens a nível nacional. Então nós queremos fazer a oferta hoje para o trabalho a nível nacional. E os envelopes que estão à frente, então, é para a própria comunidade. Lembramos que no nosso calendário está toda a programação que acontece durante a semana. É só olhar todas as programações que tem de segunda até sexta-feira, que então daí facilita todo o nosso trabalho que nós estamos voltando aqui ao normal. Então que Deus realmente possa estar derramando sobre cada um de nós do cuidado e da fidelidade dEle. Lembro ainda da campanha de alimentos que nós ainda estamos fazendo. Então as pessoas podem trazer o alimento, né, se assim desejarem, ou então podem deixar a oferta, que nós então adquirimos essas cestas básicas para distribuirmos para a família. Eu acho que essa semana foi em torno de 20 a 25 famílias que foram auxiliadas, né, nessa campanha aqui da nossa comunidade e da nossa paróquia. Por isso que é importante nós lembrarmos que continuamos então auxiliando essas famílias que passam por alguma necessidade. Quem nos ouve hoje, está em casa, ou quem está aqui presente, nós aqui estamos fazendo uma campanha de arrecadação de vidros de suco de uva. Se você toma em casa suco de uva, não jogue fora, lave e traga aqui para a igreja. Nós vamos enviar isso para um trabalho especial que nós temos, que é o Serene, que é o Centro do Cruz Azul, que é de recuperação de usuários de drogas e de álcool. Então nós queremos arrecadar esses vasilhames tão somente de suco. Pode ser o verde, pode ser aquele branco, então vocês podem trazer. E também vidros, né, de conserva, se você tiver em casa, também pode trazer. Também estamos arrecadando para auxiliar uma família aqui da nossa paróquia. Então você pode trazer isso, nós vamos arrecadar. A nossa intenção é, pelo menos até novembro, arrecadar 4.000 litros, precisamos arrecadar esses litrões aí de suco de uva. E a questão dos outros vidros, isso independe, nós não precisamos assim, ter um mínimo, mas para o suco temos que arrecadar aí pelo menos até novembro 4.000 dessas vasilhames. Se você conhece alguém, coloque lá no teu grupo que a comunidade aqui está arrecadando para auxiliar esse centro de recuperação Nova Esperança, que é o Serene, que nós temos algumas casas aí espalhadas pelo Brasil. Ok?
Nós queremos agora então ter um momento de louvor e de adoração a Deus, né? Queremos fazer a oferta, também já nos preparando para a mensagem que nós queremos ouvir também nesse momento. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é poder pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre. Amém.
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. O tempo que nós estamos vivendo agora é um tempo que leva a cada um de nós a refletir. E nós queremos refletir justamente sobre essa série agora do mês de setembro, que diz que Deus é fiel e é bom. Eu não sei se o mundo que nós estamos vivendo aí, se ainda as pessoas se dão conta da fidelidade e da bondade de Deus. Quem quiser acompanhar, pode abrir o livro de 2 Reis, capítulo 19.
Vou fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 19 de 2 Reis e também alguns versículos do capítulo 20 desse mesmo livro de 2 Reis. O tema que nós queremos trabalhar hoje é Deus ouve. Semana passada nós trabalhamos o tema como Deus, Ele fala. E ao falar, temos que ver e entender o quanto Deus está do nosso lado, mostrando a fidelidade e a bondade dEle. E hoje nós também queremos ver como Deus ouve quando nós clamamos e pedimos a Ele. 2 Reis capítulo 19, os versículos de 1 a 7 diz: Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as vestes, pôs roupas de luto, entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram, assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz a filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante do campo, a quem o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: digam a seu senhor que assim diz o Senhor: não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Versículo 14. Ezequias recebeu a carta das mãos do mensageiro e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor: Senhor Deus de Israel, que reinas em todo o trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Capítulo 20, versículo 1 diz: Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e estas cidades das mãos do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal do que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus.
Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido da escadaria de Acás. Provavelmente quem é a mais adulto que deve lembrar daquela brincadeira que se chama de telefone sem fio. 2 latinhas, estica-se um barbante e fica lá tentando falar, né? Alô, 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 ver se funciona o tal do telefone sem fio. Só que Deus não usa esse tipo de forma, de mecanismo para falar conosco. Existe pelo menos 4 passagens bíblicas, pelo menos 4, deve existir muito mais, né, que mostram que seria estranho, muito estranho, se Deus não ouvisse a nossa voz, se Deus não ouvisse as nossas orações, se Deus não ouvisse o nosso clamor. 2 desses versículos bíblicos, ou 2 desses textos que eu vou ler, dizem que Deus não é deficiente físico. Tem gente que acha que Deus é como se fosse... Não é problema, tem pessoas que nós sabemos que têm alguma deficiência, né? Como se não tivesse braço, ou então que ele é surdo, que não soubesse ouvir. Isaías, capítulo 50, versículo 2 diz: seria a minha mão curta demais para libertar? Será que eu não teria energia para livrar? No próprio profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 diz: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode mais salvar vocês? Ou pensam que Ele está surdo e não pode mais ouvir? Há uma outra passagem que pergunta o seguinte: se Deus formou a orelha. Você pode ler o texto, se você quiser, depois em casa, ou agora, né? Salmo 90, versículo, aliás, o Salmo 94, versículo 9, diz o seguinte: se foi o Senhor que formou o ouvido, será que Ele não pode ouvir? Se foi o Senhor que formou o olho, será que Ele não pode ver? O texto está dizendo o seguinte: Deus, Ele formou a orelha. O que é a orelha? Dentro da orelha tem aquilo que se chama de conduto auditivo externo, que quando eu era pequeno, meu pai de vez em quando puxava. Que é esse conduto aqui. Tá? Dentro, todos nós temos aquilo que é o cerume, a cera. Todos nós temos. Dentro do ouvido também nasce pelos, porque esses pelos são para filtrar o pó ou para impedir que insetos entrem dentro do nosso ouvido. Temos também o tímpano e 3 ossículos, que são ossículos móveis, que é chamado de martelo, bigorna e estribo. Tem a chamada a trompa de Eustáquio e também outros componentes da nossa audição. Se Deus fez esse aparelho auditivo de maneira tão perfeita que podemos ouvir, será que Ele não é capaz de ouvir quando nós oramos? Uma quarta passagem que diz que Deus mostra quanto que Ele está perto, Jesus citou no Sermão da Montanha. Por acaso, se algum de vocês, né, que é pai ou que é mãe, será que é capaz de dar ao filho pedra se ele pede pão? Ou vai dar uma cobra se ele pede peixe? Vocês que sendo maus, Jesus diz que o ser humano é mau, vocês dão coisas boas aos filhos, será que o Pai eterno que está no céu, né, não dará coisas melhores se vocês pedirem? Então Deus, Ele não é surdo quando nós oramos, clamamos e pedimos. Basta essas 4 palavras bíblicas, esses 4 textos bíblicos, para que quem é cristão cair de joelhos, louvar e adorar a Deus. Que diz: Deus não tem o braço curto, Deus não é surdo, Deus, Ele conhece o que está no nosso coração, e Ele sabe, né, porque Ele fez o ouvido, e se Ele fez, Ele tinha que ter um modelo, que é o modelo dEle, então nós sabemos que Deus ouve. Quantas pessoas diariamente têm a sensação de repente, de não serem compreendidas?
falam com outras pessoas, conversam com outras pessoas, abrem o coração, mas a sensação é que elas parecem que não são ouvidas. Muitas pessoas têm a sensação também em relação a Deus. Eu oro, eu clamo, eu abro meu coração diante de Deus e parece que Deus, na verdade, não tem ouvidos e não me compreende. Eu tenho ouvido também muitas pessoas usarem a expressão: parece que as minhas orações não passam do teto, parece que as minhas orações não adentram o céu. Nós temos que buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. A Bíblia repetidamente diz isso. O próprio profeta Jeremias também diz isso. Busquem a Deus de todo o coração. Ezequias, que é esse texto que eu acabei de ler, o capítulo 19 e o capítulo 20, alguns versículos, e que nós deveríamos ler o capítulo 18 também para entender toda a história desse homem. Ele, na verdade, a própria Bíblia diz que ele andava com Deus, vivia em fidelidade a Deus, buscava viver a sua vida de fé com integridade, obedecia a Deus em tudo, e ele seguiu os passos do rei Davi e não do pai dele. O pai dele, que foi o antecessor como rei, diz que foi um rei ruim. Olha para o capítulo 18, lá vocês vão ver como Acás, que era o pai do Ezequias, como esse homem fez coisas ruins. E o Acás, ele decidiu, na verdade, usar como modelo, parente dele sim, mas o Davi e não o pai. Deve ser triste para um pai saber que o filho não usa ele como referência, mas usa um outro parente, um tio, uma tia, ou alguém conhecido, e não o pai. Mas foi o que aconteceu aqui com Ezequias. Aquele homem, o pai, na verdade, não foi um homem que deveria ser seguido, ou até mesmo servir de modelo. Para vocês terem uma ideia, Ezequias fez uma reforma tão radical dentro do povo dele, e reforma radical aqui não é do INSS, da aposentadoria, não foi uma reforma da educação, não foi uma reforma nas leis de trânsito da época, ele fez uma reforma religiosa, espiritual. Lá no capítulo 18 diz que ele removeu altares de idolatria, que o pai dele, Acás, tinha criado. Ele quebrou colunas sagradas, onde as pessoas levantavam colunas e se prostravam diante delas. Derrubou postes sagrados, que são tipo totens, porque as pessoas iam lá achar que aquilo trazia solução para a sua vida. E diz que ele destruiu a serpente de ouro que Moisés tinha feito para libertar o povo daquelas mordiduras de cobra no deserto. Tenta imaginar quebrar alguma coisa que Moisés tinha feito, mas sob a ordem de Deus ele foi lá, quebrou, porque as pessoas não estavam mais adorando a Deus, estavam adorando aquela serpente no lugar de Deus. Tanto é que deram um nome para aquela serpente, chamava aquela serpente de Neustan. Está lá no capítulo 18, versículo 3 e 4. Ele chamava aquela serpente de Neustan. É ela quem me liberta. E esse homem, Ezequias, decidiu, na verdade, fazer uma limpeza. Mas ele sabia que ele passou por dois motivos difíceis. Um foi a nível político, a guerra com a Síria, e o segundo foi a nível pessoal, uma doença. E eu decidi pegar a história de Ezequias para vocês verem e perceberem que Deus ouve o ser humano em todas as situações. Algumas vezes a gente acha, vou pegar um texto que vai falar dessa situação, vou pegar um outro texto que vai falar daquela situação. Para mostrar e ver como Deus olha para cada um de nós, eu vou usar essas duas situações, onde Deus cuidou, orientou, capacitou Ezequias a agir no meio político da época, porque ele buscou a Deus. Ele, como rei, enfrentou uma oposição grave, muito grande, que foi o ataque da Assíria. Para vocês terem uma ideia, segundo os livros de história, diz que o povo assírio foi um dos povos mais guerreiros da antiguidade, e eles eram um dos povos mais ruins em termos de guerra, que eles matavam, e para destruir a cultura de um povo,
eles simplesmente deportavam metade da população e levava parte da população deles para dentro do país invadido. Assim, aquela questão cultural, religiosa, aquilo que fazia parte daquele povo que foi invadido, em 40, 50 anos, não existia mais. Deus ouve a oração, por isso que o salmista diz, eu vou clamar a Deus e Deus vai me salvar. E ele diz lá, vou clamar a Deus de tarde, de manhã, ao meio-dia, chorando, angustiado. E eu sei que Deus ouve a minha voz. Nós temos que aprender o seguinte, Deus, Ele ouve, sempre Ele ouve. Deus ouve, tanto é que se vocês contarem em casa, quantas vezes aparece o verbo ouvir, no capítulo 19, no capítulo 20, contei mais ou menos por cima, ali aparece 5 vezes. Aliás, 9 vezes, 8 vezes no capítulo 19 e pelo menos uma vez no capítulo 20. Deus, Ele ouve, né? Mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, Deus, Ele ouve, sempre ouve. Deus, Ele sempre responde. Quando Ele ouve, Ele responde. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele cuida de cada um de nós, por isso nós podemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. A leitura bíblica que foi feita antes de 1 Pedro, capítulo 5, diz, lancem sobre Deus as ansiedades, porque Deus está ouvindo o clamor de vocês. Mas tem muitas pessoas que desconfiam de Deus, e por isso que não conseguem guardar a orientação que Deus quer, e por isso mesmo não tem resposta desse Deus. Deus responde. Quando é que Deus responde? Quando nós buscamos a eles angustiados e desesperados. Quando nós passamos por aflições e lutas. Lembrando o povo de Israel, amassando barro, fazendo pedras e tijolos, diz que clamou e gritou a Deus e que Deus ouviu aquele povo. Quando nós nos humilhamos, arrependidos, e o buscamos. Quando a dor é tão grande que nós não conseguimos nem falar, mas nós derramamos as nossas lágrimas e dores diante de Deus. Exemplo de quem não conseguia falar com Deus, mas só chorava, é a Ana. A Ana um dia estava na igreja, no templo, estava ela lá derramando as suas dores diante de Deus. O sacerdote chega perto dela e diz para Ana, Ana, por que você está bebendo tão cedo? Bêbada, a essa hora, 9 horas da manhã, e dentro da igreja, você não tem vergonha? E a Ana diz para o sacerdote, eu não estou bêbada, eu estou quebrantada, estou quebrada, estou derramando diante de Deus a minha dor e as minhas lágrimas, e Deus eu sei que vai me ouvir. Tanto é que o sacerdote disse para ela, isso que você está pedindo e clamando, pode ter certeza, Deus vai te atender. E Deus atendeu. Ela queria ser mãe. E a partir dessa oração, nasceu Samuel. Quando nós cremos e buscamos a Deus de todo o coração, Deus, Ele responde. Deus, Ele se importa com cada um de nós. Eu acho interessante essa figura que o profeta diz, será que o braço de Deus é curto? Será que o ouvido de Deus está tapado? Será que Deus que criou o olho não vê? Você confia em Deus e você deixa Deus cuidar da tua vida? Dá uma olhada no exemplo de Ezequias. Ele buscou a Deus em meio a 2 problemas. Ele precisava tomar uma decisão. O que eu vou fazer, Deus? Porque o meu reino está sendo atacado, invadido agora por o pior dos exércitos que podia estar aí, que é os assírios. O que eu vou fazer? E é interessante, diz o texto que nós lemos antes, do capítulo 19, o versículo 14 e diante, diz que ele subiu ao templo e orou a Deus. Será que nós, como brasileiros, oramos pelas dificuldades que o nosso país enfrenta? Por esses países que estão tentando cercar o nosso país para também tirar, esfoliando inclusive o nosso país? Nós temos orado para que Deus cuide dessa nação chamada Brasil? E levamos isso diante de Deus, como fez esse rei Ezequias, que diz que subiu ao templo
Ele pegou aquela carta que o rei mandou. Quem tem a NVI, a versão da NVI, lá diz que ele estendeu essa carta perante o Senhor. Na linguagem mais antiga lá diz que ele apresentou aquela carta perante o Senhor. E ele diz assim: Deus, está estendido, dá uma olhada, Senhor, as ameaças que esse rei Senaqueribe, o rei da Síria, está fazendo. E ele mesmo orou ao Senhor. Temos orado pelo nosso país? Temos orado pelas lideranças do nosso país? O próprio texto diz que Deus ouviu a oração daquele homem, né? E Deus mostra o que ele deve fazer. Os versículos 19, do capítulo 19, os versículos 29 e o versículo 30, lá diz que naquela situação de guerra, naquela situação de penúria, naquela situação de estar cercado, o que o Ezequias deveria fazer como rei para que o povo pudesse sentir força e coragem no meio daquela luta. Deus disse para Ezequias: Ezequias, você vai passar por um período muito difícil de luta. E se você escutar o versículo 29 e o versículo 30, não foi de meses. Aqui diz o seguinte: Ezequias, darei esse sinal do que eu vou estar contigo. Nesse ano, vocês comerão do que crescer por si. No próximo ano, né, daquilo que brotar. Está falando então já 2 anos de guerra, 2 anos de cerco, 2 anos sem ele poder ter o país livre. E ele diz o seguinte, no versículo daí vai dizendo: no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o fruto. Então no terceiro ano Deus diz: vocês vão estar livres. Muitas vezes nós podemos passar por lutas e dificuldades por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas Deus diz: no 4º ano vocês vão estar livres. Nós podemos passar por um monte de dificuldade, 1 ano, 2 anos. E Deus pode dizer no terceiro ano: agora plante que vocês vão colher. O problema é que nós queremos, na verdade, que as nossas soluções sejam rápidas. O seu problema está hoje aí, ontem já devia estar resolvido. Mas Deus diz: não, aprendam a viver sob o meu cuidado. Quando Deus está dizendo aqui para Ezequias: Ezequias, o que você e todo o povo que você está coordenando vai comer, vai ser aquilo que nascer por si. Ou seja, vocês não vão ter chance de ir implantar. Vocês vão ter que ficar dentro da cidade fortificada. Se vocês forem para o campo, vocês serão mortos. No 2º ano a mesma coisa. Vocês vão comer daquilo que brotar. E provavelmente teve uma época que não deve ter brotado muito. Aprender, se já se deu conta que em muitos momentos da nossa vida, nós vamos ter que aprender a comer aquilo que Deus faz brotar, porque algumas vezes o nosso salário não dá para o mês, né? Sobra mês para o salário. Literalmente sobra mês para o salário. E o que a gente vai fazer? Aprender a viver com aquilo que Deus está dando. E muitas vezes, de fato, vai ser assim. 1 ano difícil, 2 anos difíceis, né? Terceiro ano pode vir a bênção. Ou isso aqui pode ser mais. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de dificuldade. E no 5º ano Deus diz: plantem, que vocês vão ter em abundância. Deus está mostrando a esse homem, Ezequias, aquilo que quer mostrar para nós também hoje. Deus, ele quer dizer assim: orem, coloquem-se diante de Deus, apresente-se a Deus. E Deus ouviu a situação. Tanto é que, para se prevenir, a pedido de Deus, o Ezequias fez uma cisterna grande naquela região, na cidade, que é conhecida depois, mais tarde, como tanque de Siloé. Ele fez a cisterna naquela época, porque ele iria precisar água pelo menos durante 3 anos. E eles sabiam, ele estava sabendo que as pessoas estavam zombando de Deus. Tinha inimigos que estavam cercando. Tenta imaginar quantos problemas cerca a tua vida, que são aqueles inimigos. Tenta imaginar quem é casado, por exemplo. Quais são os inimigos que está cercando quem é casado? Quais são os inimigos que estão cercando quem tem amigos e amigas? Quais são os inimigos que estão cercando você quando você está no colégio?
Tenta imaginar, segunda-feira você chega lá no trabalho, na faculdade ou na escola. O que você fez sábado à noite? Fui no culto. Tem gente que vai dizer assim, não acredito. Você acredita? Você ainda crê na Bíblia? Você ainda vai atrás, ouvir um pastor falar? Você está perdendo o melhor da vida. Quantas pessoas vão zombar se você disser, estive num culto sábado à noite? Essas, na verdade, são as pessoas que estão ao nosso redor, tentando nos cercar e nos derrubar. E você já se deu conta que Ezequias ficou doente? E ele teve que aprender, na verdade, a clamar para que Deus pudesse também cuidar dele numa situação muito particular dele. O texto diz que ele ficou doente no capítulo 20. Ali diz, né, que Deus enviou Isaías. Isaías diz uma palavra para esse rei, Ezequias. Ele é um homem de fé, mas para poupar ele de dor, diz para ele, coloque a tua vida em dia, porque você vai morrer. Deus sabia que a doença que ele tinha era uma doença terrível. Você já imaginou se todos nós tivéssemos a oportunidade de ouvirmos essa palavra? Coloque a tua vida em dia. Ponha a tua vida em dia. E Deus está dizendo isso através de Jesus. Coloque a tua vida em dia. Porque ninguém de nós sabe o dia da manhã. Ninguém de nós sabe. Estamos aqui hoje e amanhã o Covid pode nos visitar. Um AVC pode nos visitar. Uma trombose pode nos visitar. Por isso, diz o texto, coloque a tua vida em dia. E Ezequias diz que no meio dessa notícia difícil, ele deve ter entrado em parafuso. Você já deve ter ouvido aquela história que as pessoas dizem, você sabe, né, tem uma notícia ruim para dar, mas também quero te dizer que havia uma notícia pior para te dar. Ele estava vivendo uma situação complicada, de povo cercado, país cercado, ele como rei tendo que tomar decisões, tendo que se alimentar só daquilo que brotava, e Deus depois diz o seguinte para ele, agora você está tendo uma doença, eu sei que o teu corpo está doente, por isso coloque a tua vida em dia, coloque a tua vida em dia. O Ezequias entra em parafuso? Ezequias entra em crise? Não. Diz o capítulo 20, versículo 2, que Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Por que ele virou para a parede? Qual é o significado disso? É como algumas vezes faziam na escola no passado? O aluno aprontava, tinha que cheirar a parede? Não. É que ele, na verdade, tinha que saber que a vida dele estava na dependência de Deus. Nós vivemos uma época que as pessoas parece que não querem mais ouvir arrependimento, as pessoas não querem mais confessar os seus pecados, as pessoas não querem mais buscar a Deus. Eles querem, na verdade, que a gente fale assim, só coisas boas de Deus. Deus vai derramar bênção sobre bênção, Deus vai me auxiliar, Deus vai abrir todas as portas. Eu creio que Deus abre todas as portas, eu creio que Deus cura, assim como curou Ezequias, eu creio que Deus cuida e preserva quando nós temos batalhas, como o povo teve. Mas nós também temos que aprender, no meio das lutas, a confiar em Deus. Hoje, na verdade, nós queremos apenas um Deus que faz cócegas no meu umbigo. Louvores que levantam poeira. Pregações que somente mexem com o meu sentimento. Agora, arrependimento, quebrantamento, coração transformado. Parece que as pessoas hoje não querem mais. Estamos vivendo uma época que as pessoas estão pregando, parece que por enigmas, porque as pessoas só querem enigmas, não querem mais Jesus. O que fez Ezequias nas duas situações? Cruzou os braços? Ou aquilo que muita gente diz, senta e chora? Na guerra, na luta, ele foi lá, procurou a Deus, apresentou o problema diante de Deus, diz, está aqui Deus, o problema, olha a carta que eu recebi. Quando ele soube que, tu está doente, e no caso aqui o Isaías foi o médico que levou o laudo para esse rei Ezequias, dizendo, você vai morrer, coloque a tua vida em dia. Ele ora, clama, Deus
fala através daquele profeta Isaías, diz: Isaías, volte, volte. Diga para ele que eu ouvi a oração dele. E que ele agora vai ter mais um tempo de sobrevida. E diz que ele teve mais 15 anos de vida. E se você fazer o cálculo, esse rei morreu cedo. Ele governou Israel durante 25 anos. Ele assumiu o governo aos 20, 25 anos. Ele deve ter falecido com 45, 50 anos no máximo. E vocês viram que a cura não foi aquela cura miraculosa assim? O que Isaías fez para curar aquele tumor que ele tinha, que devia ser doença então grave, como um câncer? Diz que ele fez um emplastro de figo e colocou lá em cima, para mostrar a presença física da cura de Deus naquele momento. Deus, ele pode usar a ciência hoje para usar como esse emplastro para curar as nossas doenças, os nossos tumores, o nosso câncer, as doenças que vão surgindo. Porque o tumor, na verdade, não é só a pele ficar, né, cheia de ferida. Tem muita gente que tem tumor no coração, porque é um coração duro. Tem muita gente que tem tumor no seu cérebro, não aquele tumor de doença física, mas porque não pensa mais a partir da visão de Deus. Não olha mais para os planos e para o projeto de Deus. Ezequias, ele termina com o reconhecimento do cuidado de Deus. E é interessante, se você olhar para o capítulo 20 de 2 Reis, versículo 19, depois de tudo aquilo que Deus disse para ele, tudo, você vai viver, mas o teu reino vai ficar cercado por 3 anos. No primeiro ano você vai ter que comer aquilo que nasce, no segundo ano você vai comer só aquilo que vai brotar, no terceiro ano você pode plantar, e aí você vai ter abundância. No quarto ano, depois ele diz, olha, agora você vai estar doente, põe em dia, você vai morrer. Imagina, tinha resolvido o problema de uma nação, e agora ele fica doente. Podia se revoltar contra Deus, mas ele se volta para Deus. E quando Deus diz através de Isaías que aquele governo ia ter fim, o versículo 19 ele diz o seguinte: boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Quantos talvez que estão ouvindo hoje vão dizer, boa é a palavra de Deus? Quem é que vai dizer de fato, a palavra de Deus é boa? Mesmo que ele me diga, coloque a tua vida em dia, você vai morrer. Mesmo que ele diga, você vai passar 2, 3, 4, 5, 10 anos de problema. Você vai dizer, boa é essa palavra de Deus, ou vai reclamar? Quais são os inimigos a vencer? O que você precisa botar em ordem na tua vida? Não importa se você tem aí 18, 13, 12, 20, 40, 50, 60, que idade, né? A idade não define, mas de repente, o que você precisa colocar em ordem na tua vida? A quem você precisa pedir perdão? Ou a quem você precisa liberar perdão? A quem você precisa ter uma boa conversa? Para que as coisas sejam acertadas. Quem é esse inimigo que te cercou e que está muitas vezes destruindo a tua vida, secando a tua vida? E Deus está te oferecendo não aquela fonte como o Ezequias tem, foi a fonte de Siloé, Ele está te dando a fonte da vida que é Jesus Cristo. Ele diz que quem crer nele, rios de água viva fluirão do seu interior. A palavra de Deus não vem massagear o meu umbigo. A palavra de Deus quer transformar o meu coração e a minha mente. E talvez tudo aquilo que nós estamos sentindo agora e vivenciando é a peneira de Deus para justamente ver quem de fato vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Quem vai clamar a Deus assim como fez Ezequias. Orou, Senhor, me ajude no momento difícil de uma nação e também no momento bem pessoal da sua doença. Procure a presença de Deus, reconheça o cuidado de Deus, diga, boa é a palavra do nosso Senhor, mesmo que algumas vezes seja aquela palavra dura que Ele me diz, para que eu me arrependa,
para que eu busque ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para que eu viva aquilo que é o projeto de Deus para a minha vida, diária e constantemente. Porque é muito fácil abandonar Deus, é muito fácil abandonar a fé. E o próprio Hebreus diz que quando a gente abandona, voltar para o Evangelho é difícil. Porque uma vez que foi plantado, você tira, replantar é mais difícil. Siga o exemplo do Ezequias. No meio da tua luta, clame. De repente você, no meio das tuas lutas financeiras, você vai ter que comer de segunda a segunda, feijão e arroz, feijão e arroz. Carne talvez não vai poder comer ainda por causa do preço que está um pouco alto. Mas Deus vai dizer assim, daqui 3 anos você vai ter carne. E aí você vai poder voltar a comer a tua picanha, a maminha, tua costelinha. Mas por enquanto Deus está dizendo, é feijão e arroz. É feijão e arroz. Talvez nós estamos doentes fisicamente. E tem muita gente de fato com a pandemia, doente fisicamente. Tem muita gente doente psicologicamente. E tem muita gente doente espiritualmente falando. E Deus diz, eu quero curar. Mas ore pedindo a Deus a cura física, psicológica e espiritual. E vocês podem ter certeza que Deus te ouvirá. Nós vamos ter ceia hoje. Ceia, ou Santa Ceia, é esse momento de você, quando nós celebrarmos a ceia, de você se colocar diante de Deus. E nesse colocar-se diante de Deus, sentir que Deus está te auxiliando, te fortalecendo. Que Ele está te amparando. Que Ele está te dando o suporte para essa luta que você está tendo, porque alguma coisa está te cercando, ou quando você está doente, é a força que vem de Deus. Que essa palavra nos ajude agora a nós nos prepararmos para esse momento tão especial de ceia que Deus nos convida. Amém? Convido a igreja a colocar-se de pé, que nós queremos fazer a instituição da Santa Ceia. A palavra do nosso Deus eterno disse que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, Ele abençoou, Ele partiu e deu aos discípulos dizendo, tomam e comam, é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Diz que de maneira semelhante Ele pegou o cálice, Ele também abençoou e deu aos discípulos dizendo, tomai e bebei dele todos, é o cálice da nova aliança, do sangue que é derramado por vocês para a remissão dos pecados. Façam isso todas as vezes que beberem em minha memória. Vamos ter uma palavra de oração? Pai eterno e Deus de amor, nós queremos te agradecer agora porque o Senhor é fiel. Queremos te adorar porque o Senhor nos traz a libertação quando nós precisamos desses inimigos que vão nos cercando. Aqueles que querem, Deus, tirar de nós a fé, que querem semear em nós a dúvida. Assim como teve Ezequias, que nós possamos, Deus, colocar diante de Ti, Deus, tudo aquilo que as pessoas, o mundo, as situações, Deus, estão tentando nos vencer, que possamos colocar diante de Ti, no Teu altar, assim como fez Ezequias. E se nós estivermos doentes, Deus, física, mental, psicológica ou espiritualmente, também que nós possamos nos voltar a Deus, chorar, clamar, assim como fez Ezequias. E o Senhor o ouviu. E o Senhor disse, sim, eu ouvi a tua oração. Eu não sou surdo. Por isso, Pai, que agora quando nós celebrarmos a ceia, seja esse momento, Deus, de o Senhor derramar sobre cada um de nós da cura, da libertação, da força, do cuidado e, acima de tudo, Deus, da Tua presença, que tanto nós precisamos e necessitamos. Clamamos, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Quem está aqui presente e também deseja participar da ceia, vocês podem ficar sentados, será levado até vocês. Nós vamos ter um momento de louvor. Vocês podem ver que está sendo tendo todo o cuidado
Então, quem vai distribuir para vocês, vocês podem tomar a ceia. Vocês ficam com os copinhos e depois, então, no final, a gente recolhe e joga no lixo. Tudo isso vai para o lixo. Mas que agora, nesse momento de ceia, possamos, de fato, sentir a paz e a bênção, a força, o cuidado do nosso Deus. Que seja o momento de nós ouvirmos agora na ceia isso que Ezequias ouviu através do Isaías. Eu ouvi a tua oração. Eu estou ouvindo o teu clamor. Eu estou te curando. Eu estou te libertando. É isso que Deus está fazendo também e quer fazer na tua vida nesse momento. Amém? Vamos adorar a Deus então no louvor, enquanto nós temos esse momento de Santa Ceia. Mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Tanto amor em teu olhar. Esse mundo vai passar. Mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti.
e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Enquanto também o pessoal do louvor participe e tem um momento de ceia, lembrar que cada um de nós possa dizer: Deus, Jesus, eu só tenho a Ti. Porque se nós não tivermos Jesus Cristo, a nossa vida nesse mundo passa mais rápido do que nós imaginamos. E nós vamos passar por momentos difíceis, assim como Ezequias passou, e nós não vamos ter esperança. E nós vamos só olhar e achar dificuldades. Elas vão surgir, não sabemos quando. Elas vão aparecer, também não sabemos quando. Mas que nós possamos confiar, assim como Ezequias disse: eu confio em Deus, eu busco a Deus, eu louvo a Deus, eu creio em Deus, eu confesso Jesus Cristo, eu creio que Ele está comigo todos os dias, eu creio que Ele me dará forças e suporte para enfrentar as lutas pessoais, mas também as minhas doenças que vão surgindo no decorrer da minha vida. Por isso agora vamos nos colocar diante desse Deus e termos uma palavra de oração. Pai, como é bom sentir a Tua presença, como é bom saber, Deus, que o Senhor está do nosso lado, como é bom saber, Deus, que quando nós temos nossas lutas com os inimigos que estão aí, não é o inimigo de uma pessoa, mas de circunstância, de problemas, de angústia, de doença, de dores, de perdas. Quando o Pai amado vier esses inimigos entregando a carta, pedindo: onde está teu Deus? Que nós possamos, Deus, nos colocar diante de Ti e clamar: Senhor, ouça o clamor, ouça o nosso coração, ouça, Pai amado, o nosso pedido. O Senhor sabe, Deus, que como país, nós estamos passando por um momento difícil. Muitas pessoas, Deus, estão passando fome. Muitas pessoas estão morando na rua. E é por isso, Pai amado, que nós também queremos lembrar dessas pessoas que passam por esses momentos difíceis. Também, Deus, há muitas pessoas doentes. Doentes, Deus, por causa do Covid e tantas outras doenças que cercam o nosso mundo. E que nós queremos clamar, Deus, por essas pessoas que estão doentes. Por aquelas que fazem parte, Deus, aqui da nossa igreja. Ó Pai amado, esteja com o Tiago, guiando, orientando, tocando, ele e toda a família, Pai, né? Que o Senhor possa também curá-lo, tocando, Deus, a vida e o coração dele. Tudo, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que os inimigos, Deus, não venham atacá-lo. Que a Tua força, Deus, ampare. E que a doença também, Deus, possa ser curada. Por isso também no meio dos nossos tumores, que é um tumor da alma, que é o tumor, Deus, do nosso pensar, o Senhor também esteja curando, Deus, a todos nós. Nós nos voltamos a Ti, Deus amado, clamamos em nome de Jesus Cristo, nos cure, nos liberte, ouça, Deus, os nossos clamores. Reconhecemos, Deus, o poder que vem de Ti. Reconhecemos a salvação que vem de Ti. Reconhecemos o cuidado que vem de Ti. Também agora, Deus, entregamos a nossa vida. Sim, a nossa vida sob os cuidados de Jesus. E é por isso que em conjunto nós queremos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Deus poderoso, eterno e Senhor sobre tudo te abençoe. Que Ele ouça as tuas orações e os teus clamores, no meio das tuas lutas diárias, nos momentos onde a tua vida está sendo cercada por algum inimigo. Apresente os teus clamores diante de Deus. Que Deus também te cure e te liberte, para que você possa reconhecer que a palavra que vem de Deus é uma palavra boa, é uma palavra de salvação. Vá na bênção, vá e fique no cuidado do Salvador. Amém. Pode sentar, nós queremos ter um momento de louvor e adoração final, e que Deus realmente possa nos fortalecer em todos os momentos da nossa vida. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta o teu esplendor, todo som, toda cor, seja louvor ao Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim, o teu amor me fez inocente, e se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso